Eleições 2022. Na hora de votar, atenção com a ordem dos cargos. Primeiro, você escolhe a deputada ou o deputado federal. São 4 dígitos. Em seguida, deputada ou deputado estadual ou distrital. São 5 dígitos. Depois você escolhe senadora ou senador. Aí são 3 dígitos. Governadora ou governador, 2 dígitos. E por fim, seu voto para presidente da República, também com 2 dígitos. Para ajudar a lembrar, leve uma colinha com os números das suas candidaturas. Uma novidade, depois de digitar cada cargo, a tela da urna fica 1 segundo parada para você revisar seu voto. Você pode corrigir ou confirmar. Justiça Eleitoral. Há 90 anos. Falei, mãe, eu gosto da política e quero fazer parte dela. Ela me perguntar, mas por que você quer fazer parte? A troco do quê? Por quê? Falei, ela me cobra até hoje isso. Eu disse pra ela, é porque eu quero ajudar as pessoas. Você sabe o que é o marco zero de uma cidade? Este é o marco zero da cidade aqui de São José dos Pinhais. A partir daqui se tem a origem de todos os pontos geográficos da nossa cidade. Estou mostrando isso para vocês porque a minha origem também aconteceu a apenas 1 quadra de distância daqui, onde meu avô tinha um bar, uma pensão e um restaurante. Ali eu nasci, cresci e fiz muitos amigos na nossa cidade. Eu cursei economia, depois me formei em zootecnia e vim fazer um estágio de formação na Secretaria de Agricultura. Quando fiz esse estágio, fui contratado como técnico e comecei a desempenhar o serviço público a partir daí. Foi técnico, coordenador, chefe de divisão, diretor, secretário de Agricultura. E a partir daí já fui secretário de 7 pastas, né? Agricultura, como disse, abastecimento, Secretaria de Transporte e Trânsito, Secretaria de Segurança, Secretaria de Governo, Secretaria de Comunicação, chefe de gabinete do prefeito e hoje, nesse ano, secretário de Habitação e Defesa Civil. Foi uma oportunidade que Deus me deu e me preparou para um momento como esse, né, de poder pensar em contribuir mais com a cidade de São José dos Pinhais e poder contribuir com o estado do Paraná. E sou um eterno inconformado. Eu não consigo ver algo que está errado, que eu entendo que está errado, que não está sendo feito, que precisa ser feito e ficar quieto. Eu sou cristão, né? Acredito em Deus, tenho fé cristã, confesso isso, defendo o valor das famílias. Acredito que na política nós precisamos cada vez mais levar esses princípios para dentro da política. E eu sou muito grato por isso. Sei que é uma tarefa difícil, mas eu sou grato por poder ter sido escolhido. Quero dizer que sou um servo e que Deus possa me transformar, me moldar como um vaso para que Ele me utilize como um instrumento. Precisamos crescer, precisamos desenvolver, nós precisamos ser audaciosos de verdade, né? E precisamos acreditar no potencial que a gente tem para isso. Mas nós precisamos saber onde nós queremos chegar. E assim eu vejo a cidade de São José dos Pinhais, assim eu vejo o estado do Paraná, que nós podemos muito mais, nós precisamos ser realmente audaciosos, ter esperança e saber do nosso potencial. Se nós não nos valorizarmos, ninguém vai valorizar a gente se nós não dermos o primeiro passo. Então, se você quer ser reconhecido, se valorize. Tá? Então é o que eu penso em São José. Adriano.
Acesse por aí e vê como é que tá ficando. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, meus amigos formadores e formadoras de opinião. Eu quero dizer muito obrigado, boa noite, boa tarde para todos vocês que estão nos assistindo, no horário que for. Eu tenho uma honra de trazer hoje um nosso amigo Adriano Milster aqui, candidato a deputado federal pela cidade de São José dos Pinhais, pelo Paraná, tentando ir ao Congresso em Brasília, aonde você já viu uma breve apresentação dele, uma pessoa de traquejo social incrível, que tem muita facilidade de comunicação, ampla experiência, e eu convido você agora a analisar com carinho, com respeito, as propostas, as ideias do nosso amigo, do Adriano Milster, e já de bate-pronto, né, que eu sei que vocês estão ansiosos, já vamos colocar ele aqui para que a gente possa dividir aqui. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, Neto. Tudo bem? E você? Como que vai? Boa tarde. Tranquilo? Muito bem. Para o nosso público que está assistindo à tarde, nosso público que está assistindo, que irá assistir à noite, eu quero agradecer demais pela sua presença. Quero, nesse momento, dizer que a gente está transmitindo pelo Twitter, estamos transmitindo para os assinantes do República Flix em primeira mão agora, no período da tarde, e à noite nas páginas Facebook, Instagram, todas as plataformas aí para que o teu público, que é grande, também possa estar compartilhado. Está feliz com a campanha? Muito feliz, muito motivado. Eu quero disputar a eleição, né? Então, isso é uma motivação incrível, muito boa, a recepção que a gente está tendo nas ruas, e isso nos motiva a cada dia. Uhum. Adriano, quando a gente comunicou para o pessoal, quero agradecer a toda a sua assessoria, a Vanessa, a Fran, todo mundo aí, o Fabiano também, que trabalharam aí para ajeitar a tua agenda para que a gente pudesse gravar. Eu comecei a conversar com algumas pessoas, eu falei, gente, eu vou fazer umas entrevistas com um deputado estadual. O pessoal começou a falar, Neto, se você for entrevistar um deputado estadual, você tem que falar sobre o pedágio, Miringuava, tem que falar sobre a questão da Ferroeste, você tem que falar sobre a questão de percepção de segurança da Polícia Militar e tal. Eu falei, pô, bacana, isso de bate-pronto, várias pessoas falando de assuntos assim. E aí ontem eu falei, gente, eu vou entrevistar o Adriano para... Ele é candidato a deputado federal, e aí começou a aparecer outras pautas. Então, eu queria trazer, nesse primeiro momento, algumas pautas que as pessoas estão perguntando para a gente saber como que você imagina que pode ser feito. E depois eu gostaria que você falasse sobre, é claro, suas pautas, suas ideias aí, que realmente é uma situação que a gente sabe que você tem muitas ideias positivas. Adriano, os impostos, cara, estão passando por uma redução, uma estratégia que o presidente Bolsonaro, como você mesmo se intitula, você é o representante do presidente Bolsonaro em São José dos Pinhais, é o candidato do grupo dele, né, com Barros e toda a equipe dele, vocês são aí do mesmo grupo político. Essas questões dos impostos, essa redução fiscal, ela está até dezembro. Depois disso, as pessoas estão falando em reforma tributária como uma prioridade. E você, se for eleito, vai ser um dos caras que vai tomar frente dessas situações. Algumas cidades, como São José dos Pinhais, podem ser prejudicadas com isso, e outras cidades menores podem ter um maior equilíbrio de retorno. Como é que você está vendo essa questão fiscal, se você for eleito? Como é que você está imaginando que é o ideal para o Paraná, para São José? Como é que você está vendo isso? Bom, primeiro eu quero dividir em dois aspectos distintos. O primeiro é busca de receita para a cidade de São José dos Pinhais, no qual eu sou nascido e resido nela, é a minha cidade. Então, busca de receita independe de reforma fiscal. A busca de receita vai em incentivo à questão empresarial, a questão dos microempreendedores, a questão dos pequenos empresários, a questão das grandes empresas. Então, São José precisa ter uma política pública nacional que traga incentivo e faça com que a cidade, que já é atraente, fique mais atraente para a gente buscar ter receita para ser aplicada no município de São José dos Pinhais. Então, essa é uma questão. A outra questão é a reforma tributária como um todo para o nosso país. Eu tenho comigo que sou a favor da reforma tributária, e tenho comigo que quanto menor a gente for
dando de impostos, alíquotas, de taxas para o empresário e para o contribuinte, maior é a arrecadação. Existe um tempo de equilíbrio. Por exemplo, você diminuindo os impostos, você vai aumentar consumo, vai aumentar a produção, a roda da economia, como todo mundo fala, começa a girar mais rápido e gera mais riquezas, por consequência vai gerar mais venda, vai gerar mais impostos, mais arrecadação de impostos, e isso vai fazer com que a arrecadação suba. Ela é imediata, depois de uma reforma tributária? Não, não é imediata. Nós temos que entender que por um determinado período, até a gente buscar esse equilíbrio, vai ter que existir um esforço do governo para que esse equilíbrio seja encontrado e, a partir daí, a arrecadação do próprio governo aumente com a redução das alíquotas dos impostos e das taxas. É esse o meu pensamento. Isso é uma questão de mercado que precisa ter coragem para fazer, né? Poucos tiveram, né, coragem de inclusive, apresentar uma proposta mais clara, e não só mais clara, né, efetiva, porque eu não vejo que tenha que ser algo tão complexo. Eu acho que tem que ser, quanto mais simplificados os impostos, melhor para a compreensão do contribuinte e melhor para a compreensão do Estado, que é o arrecadador. Então, entendo que a reforma é necessária e que eu não tenho medo, não, de que vai cair a arrecadação. Não, a arrecadação vai aumentar, porque a gente vai fazer a roda girar com mais rapidez, e isso vai gerar um maior número de volume de negócio, tornando a arrecadação maior. Precisa só ter coragem de fazer e entender que um período até você encontrar esse equilíbrio do que era quando você diminui a taxa de arrecadação baixando os impostos, até você encontrar aí no mesmo patamar. Depois tem uma convicção de que a arrecadação vai aumentar com toda certeza. Adriano, tem uma outra questão aqui que o pessoal está colocando, que é, por exemplo, você sabe que o governo federal, o governo Bolsonaro, está dando auxílio para os taxistas e para os caminhoneiros, né? Um auxílio, a situação, principalmente os taxistas sofreram muito com a questão pós-pandemia, aí também tem a questão dos aplicativos de transporte que também entraram e acaba gerando um certo impacto. Como é que você vê? Você é a favor da manutenção desses auxílios aos taxistas, aos caminhoneiros? Como é que você vê isso? Qual que é a tua ideia? Não, eu entendo assim, que isso foi uma questão pontual. Ela tem que ser pontual, né? Primeiro, porque eu não quero ver os taxistas e nem os caminhoneiros necessitando de auxílio do governo. Eu quero ver os taxistas e os caminhoneiros exercendo as suas funções, exercendo as suas profissões, trazendo a renda para dentro da sua casa, né, evoluindo como pessoas, evoluindo como família e sendo prósperos. É isso que nós precisamos ter com as classes dos caminhoneiros e dos taxistas. Eles não devem viver de subsídio. Mas o subsídio precisa ser mantido, se a condição continuar a mesma, o subsídio precisa ser mantido. Mas nós temos que tratar a raiz do problema. O caminhoneiro é muito simples, né? Existem alguns temas, inclusive, talvez nem todo mundo saiba, né? Mas no estado do Paraná existe um candidato oficial pelo Conselho Nacional dos Caminhoneiros, pela Frente Nacional dos Caminhoneiros e pelo Sindicato dos Caminhoneiros, transportadores autônomos e seletistas. Sou eu, o candidato a deputado federal da categoria, oficialmente, né? Da categoria, e existem algumas pautas com relação aos caminhoneiros. Primeiro, a questão do óleo diesel. Existe um descontrole com relação ao valor do frete e o custo deste frete. O óleo diesel, como todo mundo sabe, é uma discussão mais profunda com relação ao PPI, né? A política de preço internacional que a própria Petrobras executa. Eu tenho uma ideia um pouco diferente com relação à produção do petróleo, às refinarias que estão dentro do Brasil e que nós temos que ter uma política de preço interna e uma política de preço externa, tá? Então, eu tenho uma avaliação um pouco diferente do que está sendo feito hoje em dia com relação à questão do preço do óleo diesel. Existe a tabela mínima de frete, que não é cumprida. Por que não é cumprida? Porque você é o motorista, vai uma empresa e pega e vai receber o frete para fazer, e eles estão pagando abaixo da tabela. Você vai denunciar a empresa que está pagando abaixo da tabela e nunca mais vai poder carregar naquela empresa, porque é uma relação comercial? Não existe nada legalmente que obrigue a empresa, a transportadora, contratar o autônomo? Então fica difícil, você não tendo uma ferramenta
que controle efetivamente o piso mínimo de frete, o caminhoneiro fica na mão dos transportadores, que pagam o preço que acham melhor, porque está difícil, e aí a gente se agarra naquilo que tem. Então, essa é a realidade, piso mínimo de frete, aposentadoria especial para o caminhoneiro. Tem uma série de pautas que nós defendemos com relação aos caminhoneiros. Isso irá, sim, fazer com que a atividade dos caminhoneiros seja digna e eles tragam renda para suas casas, sejam prósperos e evoluam na sua vida. Né? Porque o caminhoneiro transporta o Brasil nas costas, a gente já sabe disso. A questão do taxista é a mesma coisa. Né? O que é o taxista? E eu defendo o taxista, até porque tem um olhar um pouco diferenciado até da maioria, porque o táxi, transporte individual de passageiros, é algo que é um serviço que o poder público deveria executar. É uma lei, tá? É um serviço público. Como ele não tem a capacidade de executar, ele dá uma autorização, uma outorga, faz uma licitação, dá uma concessão para que terceiro execute esse serviço. E para você executar esse serviço, tem uma série de regras, normas e leis que regulamentam o serviço de transporte individual de passageiros, o serviço de táxi. E o taxista tem uma sobrecarga de responsabilidade que não consegue competir com motoristas de aplicativo, porque o motorista de aplicativo não tem essas exigências. Então, a gente é a favor da regularização dos aplicativos de forma efetiva, não apenas para inglês ver, e que os taxistas possam ter uma concorrência leal e não desleal, como é hoje em dia. Este é o meu pensamento, essa é a minha visão com relação à questão dos taxistas e dos transportadores, dos caminhoneiros, e levando em consideração o subsídio que hoje é necessário para essas categorias. Tranquilo. Adriano, você foi secretário de habitação agora, esteve secretário de habitação durante a gestão Nina Singer, e você fez teve muitos avanços, enfrentou muitas questões eu lembro que eu visitei você logo nas primeiras semanas que você assumiu, você já tinha, desde o início, já várias metas, muitas você cumpriu, questão relacionada ao condomínio, que hoje é o condomínio das Flores, que é um processo longo de reestruturação que tem que ser feito ali, mas já foi um grande avanço as ações que foram realizadas. Olha, eu acho que o número recorde de pessoas que estão tendo as suas casas regularizadas em regiões como a Borda do Campo, já começa a Independência, enfim, todas essas regiões aí que já estão nessa situação. Pergunto para você, como que você vê como deputado federal que a gente pode conciliar regularização fundiária e também construção de casas, como que a gente pode captar esses tipos de investimento, como que você vê que isso pode auxiliar para melhorar a economia do Paraná, de São José dos Pinhais, enfim? Bom, primeiro eu gostaria de comentar a respeito desse 1 ano e 3 meses que eu fiquei à frente da Secretaria de Habitação. Foi um trabalho árduo, né, ao longo desse 1 ano e 3 meses, e muitas conquistas nós alcançamos nesse período. Né? Como você disse, um programa de regularização fundiária, que há muito se esperava e pouco tinha sido feito, tem famílias e regiões que estavam há quase 40 anos esperando um processo de regularização fundiária, e isso aconteceu, graças a todo o time, graças a todos que participaram do processo, e a prefeita, que também aceitou, né, essa busca pela regularização. Então, foi realmente um grande avanço na área de regularização. O que nós precisamos é de um representante na Câmara Federal. Porque quando você fala de política habitacional, e a gente está buscando aplicar, enquanto eu estava lá, estava buscando aplicar uma nova política habitacional na cidade de São José, porque quando a gente fala em habitação, pensa só em construir 4 paredes, um telhado e resolver o problema. Não, não é. É muito maior do que isso. A nova política habitacional que nós estamos buscando aplicar ao longo do período que nós lá estivemos, é que as pessoas que moram dentro dessa residência, dessas 4 paredes desse telhado, precisam de muito mais. Elas precisam ter renda nas suas casas,
Então, às vezes, você pega uma pessoa que trabalha com reciclável e vai colocar ela dentro de um apartamento. Como é que vai ficar a vida dessa pessoa? Pega uma pessoa que está numa área irregular e você vai colocar dentro de um condomínio. Ela não está habituada a pagar luz, água, e agora ela vai ter que pagar luz e água e vai ter que pagar ainda as despesas do condomínio. Ela não tem a cultura preparada para isso. A gente precisa ter uma preparação para isso. Então, a nova política habitacional não leva em conta apenas você colocar uma pessoa, uma família dentro de 4 paredes. Leva em conta você colocar uma família dentro de um lar, onde existe uma interação entre as pessoas de dentro da casa, o lar, os seus vizinhos, o seu bairro, a sua cidade. E, principalmente, com a renda familiar. Porque senão nós acabamos gerando outros problemas que aumentam aquele que já existe. Então, nós entendemos que é preciso uma nova política habitacional, não só em São José dos Pinhais, mas como no Paraná e como no Brasil inteiro. Nós, enquanto sanjoséenses, ficamos à mercê de um representante em Brasília, não temos deputado federal em Brasília que nos represente, daqui, da cidade, a pegar as migalhas, seja em programas, em projetos, em recursos que possam vir para políticas habitacionais, em projetos de regularização, tantos outros que o governo federal pode oferecer aos municípios, e recebe aqueles que tiver projeto, aqueles que tiver representatividade, aqueles que estão lá com os seus deputados federais cavocando para trazer recurso e para trazer projeto. É assim que funciona. Então, eu espero que, estando em Brasília, a gente consiga auxiliar também na habitação, trazendo recursos. Eu fui a Brasília, enquanto secretário de habitação, até vou contar aqui para você, Neto, em uma das minhas vindas a Brasília, para buscar recursos. E falei com a bancada federal do estado do Paraná. Falei com o presidente da bancada, falei com a bancada, falei com o secretário nacional de habitação, falei com o gabinete do presidente. Por quê? Nós temos uma grande questão a ser regularizada em São José dos Pinhais, que é o Jardim Independência. Também tem mais de 30 anos. E aquilo cresce a cada dia. E a gente faz de conta que as pessoas não existem, que não moram lá. Não tem número predial, não tem água encanada, não tem esgoto, não tem luz, é tudo gato e rabicho. E a gente não fazer conta que eles não existem, mas a gente precisa de serviço público, a escola, a saúde, e que dignidade essas pessoas têm que nem receber uma correspondência na sua casa elas podem. Então, quando a gente fala de uma nova política habitacional, a gente pensa desta forma. Inclusive, nessa nova política, fui a Brasília para tentar buscar recursos, para poder iniciar e com um projeto, apresentando um projeto de regularização para aquela área, um projeto de grande vulto, precisávamos de um número expressivo de recurso, mais de 150 milhões de reais, para fazer todo o processo de regularização do Jardim Independência, relocação para as pessoas que precisariam ser relocadas para outras residências, né? Residências de programa habitacional, regularização daquelas famílias, daqueles imóveis que podem ser regularizados, revitalização, estruturação, infraestrutura, tudo isso. Mas não foi possível. Não foi possível porque nós não tínhamos representatividade, não tínhamos força para convencer a bancada a investir um recurso de 150 milhões, mesmo que ao longo de 1, 2, 3 anos, para resolver um problema de quase 40 anos, divisa com Curitiba. Eu não consegui convencer a bancada do Paraná a poder investir nesse problema que nós temos aqui em São José dos Pinhais, que é conurbada com Curitiba, é um problema na região metropolitana como um todo. Então, quando a gente fala da habitação com a questão de recursos federais, eles estão intimamente ligados. Porque a habitação, hoje, produzir a habitação, Neto, ela é cara, é um investimento alto. Né? Hoje você tem que investir aí... Hoje, para você fazer uma relocação, em média, um custo aproximado de 150 mil reais. Então, para você pegar uma pessoa que está numa área irregular, colocar ela numa casa regularizada, num imóvel regularizado, que você preparou para essa pessoa, para essa família, custa, em média, 150 mil reais. Então, é um investimento alto, que precisa ter aporte do governo do estado, do governo federal. E dentro dessa política habitacional, vou pegar esse gancho, que a gente busca aplicar em São José dos Pinhais, a gente escreveu um possível projeto de lei, né, está tramitando aí dentro da prefeitura, que se chama Habitar Cidadania.
O que é optar cidadania? Eu não esperar resolver o problema da regularização para levar a cidadania para essas pessoas que estão em áreas irregulares. Eu não esperar isso acontecer, porque isso é questão de médio e longo prazo. A gente deixa essas pessoas vivendo à margem da sociedade, fazendo de conta que elas não existem. O poder público faz isso, tá? Não é o poder público de São José, de maneira geral, né? Faz isso porque não tem solução para o problema que está ali, porque é uma solução de um montante muito alto. E então a gente precisa levar a cidadania. E como? Cara, quando você leva a luz para a pessoa, você não está dizendo para ele, ó, esse imóvel aqui está regularizado, é seu. Não. Você está dentro de um programa onde optar cidadania, que até nós encontrarmos ou finalizarmos essa solução de relocação ou regularização da área, você vai ter luz, vai ter água, vai poder ter um ônibus que passe, vai poder ter lixeiro, vai poder ter número predial. Começa a pagar sua luz, a sua água, dignidade para as pessoas. É essa nova política habitacional que a gente pensa em poder aplicar no estado do Paraná. Quando você estava à frente da Secretaria de Habitação, você também trouxe luz a um outro tema importante que talvez a gente não prestava tanta atenção, que é a questão com questões de emergência, né? Você fez essa distribuição, você chegou, assumiu essa divisão, anexou a Secretaria de Habitação. Eu lembro que você fez, acho que o maior programa que eu vi entre Curitiba, a região metropolitana, a entrega do álcool gel nas casas. Você também atuou de uma maneira, inclusive, ajudando a questão de segurança pública, no caso de dar suporte na busca daquele rapaz que, infelizmente, houve desaparecimento. Ou seja, a gente começou a ver aquele setor de uma maneira diferente. E conversando com outros secretários de outros municípios, é um setor que precisa muito de apoio. O que você aprendeu e o que a gente pode tentar trazer para melhorar, não só em São José, mas em região metropolitana, porque em caso de emergência, todos podem se ajudar. Sim. Muitas vezes a Defesa Civil ela é vista pelo chefe do Poder Executivo, ela é vista pela sociedade apenas como um órgão que atua dentro de algo emergencial. Uma catástrofe, um vendaval, um alagamento. Aí a Defesa Civil vai lá e, para isso, lembra, a Defesa Civil existe e vai lá e atua. Essa é a percepção geral. Mas a Defesa Civil é muito mais do que isso. Primeiro, precisa estar estruturada. A Defesa Civil precisa ter estrutura, porque ele é um órgão extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade, porque ele não só atua nas questões de emergência, ele atua na prevenção. E a prevenção, ela é muito ampla. É a prevenção na questão do incêndio, é a prevenção na questão de saúde, é a prevenção na questão de segurança, é a prevenção na educação, né? Relacionamento, uma série de ações que a Defesa Civil pode executar e faz parte da função da Defesa Civil, que se não tiver uma estrutura adequada para isso, ela não consegue fazer. Então, apenas atuar na emergência é algo que é daquele momento, que precisa ser feito e acabou, não interessa. A gente vai acionar quem tiver que acionar, porque a gente está tratando com vidas, e quando a gente está com vidas, existe pressa para as coisas acontecerem. Mas, antes disso, tem todo um trabalho que a Defesa Civil tem capacidade e pode contribuir demais com a gestão pública e com a sociedade na prevenção, seja nos condomínios hoje. Vai falar em brigada de incêndio nos condomínios, pequenos condomínios que têm prédios. Não existe brigada de incêndio. Não é obrigatório, ok, mas e se tiver um problema, o que fazer? Né? Nas escolas, né, nas associações, como fazer? Estou falando de uma questão que é apenas o incêndio, né? Tem tantas outras. Isso a Defesa Civil tem ferramentas estando estruturadas para poder atuar na sociedade. Quando nós fizemos uma ação na pandemia e contribuímos aí sim com uma questão de saúde, com a Defesa Civil, com a distribuição de álcool gel e máscara, quando eu assumi a Defesa Civil, foi muito claro para mim. Eu entrei, tinha lá tem um barracão, a Defesa Civil tinha não sei quantas caixas de álcool gel, parada não sei quantos meses, não sei quantos frascos, era milhares de frascos, parada não sei quantos meses, e nós no meio de uma pandemia. E eu não entendia por que aquilo estava lá. Falei, cara, isso aqui funciona para prevenir, tem que estar na mão das pessoas.
E na mão de quem? Na mão de quem mais precisa, na mão de quem tem mais dificuldade de ter acesso ao álcool gel, de comprar um álcool gel na farmácia, de comprar um álcool gel no mercado. Então, nós entramos com um projeto de distribuição de álcool gel e de distribuição de máscara, porque era um trabalho que poderia ser feito, né, legalmente, ser feito pela Defesa Civil. E isso foi feito. Então, é querer fazer, né? É você querer fazer, não só achar as desculpas ou as barreiras, né, que a gente enfrenta, e ultrapassá-las e fazer. Então, foi essa ação que a gente teve junto à Defesa Civil nesse tempo. Adriano, você como experiência que teve já à frente de várias secretarias, até inclusive, você teve bastante sucesso com a Secretaria de Segurança, conversando com alguns especialistas, se aponta que cada vez mais o sonho de concurso, o sonho de aumentar a tropa, como diz o ditado, vai ficando cada vez mais distante, né? O Estado está inchado, os municípios estão com as receitas inchadas, ninguém mais consegue fazer os concursos na quantidade de pessoas. Na contramão, vem a questão de investimento em tecnologia. Hoje, segurança, na sua opinião, para ter sucesso, nós precisamos aqui, Curitiba, São José dos Pinhais, região metropolitana, precisamos investir em tecnologia? Muito. Segurança hoje não passa não é eficiente se não passar pelo caminho dos avanços tecnológicos. Nós tínhamos uma cultura, nós tínhamos teorias, nós tínhamos escolas que com o passar do tempo, foram evoluindo, porque a tecnologia evolui muito ao longo do curto período de tempo, e a segurança, para ser uma boa segurança, termos uma boa segurança, passa-se necessariamente pelo uso da tecnologia, em diversos aspectos. Hoje, claro, estou falando aqui da minha experiência que tive enquanto secretário municipal, que fui durante quase 5 anos, né? E a Guarda Municipal de São José, nesse período, foi considerada a melhor guarda do Brasil. Tenho orgulho de fazer parte dessa história. Tenho orgulho da nossa Guarda Municipal, tenho orgulho dos nossos agentes guardas municipais. E, então, com essa experiência, eu consigo entender e ter uma visão da área de segurança pública. Hoje, não dá mais para ser a caça gato-rato, porque era como era antigamente, uma caça de gato-rato. Não, o gato caçava o rato. E a segurança pública era uma questão de ocupação de espaço. Então, se eu ocupava o espaço de São José dos Pinhais com a Guarda Municipal, diminuindo a criminalidade, esses crimes eles não respeitavam fronteiras. Então, eles saíam de São José e iam para outras cidades das regiões vizinhas. Né? Porque quando você coloca a tua força de segurança na rua, as pessoas que estão mal intencionadas não querem permanecer naquele lugar. Então, elas buscam um outro lugar que é mais fácil de executar as más intenções que elas têm. Então, esse crime migra de uma cidade para outra, migra de uma região para outra, migra de um bairro para outro. Então, uma caça de gato e rato. Como eu entendo que isso pode ser resolvido? Através da tecnologia, como você está me colocando aqui. Hoje as tecnologias estão extremamente avançadas, né? Reconhecimento facial, câmeras de alta resolução, câmeras de alto alcance, sistemas com inteligência artificial, para fazer as educações, você não precisa, o olhar humano não consegue mais fazer a vigilância em câmeras de monitoramento. Então você tem tecnologia suficiente, que é um recurso um recurso alto de investimento, e depois a manutenção, né, no poder público não é nem o investimento, a situação mais crítica, mas sim a manutenção desse investimento, porque nós estamos falando de tecnologia que avança, então você tem que ir dando manutenção, substituindo, avançando de acordo com uma tecnologia vai avançando. Então, o poder público ele é engessado nesse sentido da manutenção. Mas não vejo poder ser feita a segurança efetiva, aumentando a segurança, se não passar pelas questões tecnológicas que hoje estão à mão do poder público.
Maravilha. Hoje a Sabatina está com o Adriano Milster, nós não estamos dando paz para ele, vários pontos aqui, pessoal com muitas perguntas. É bom. É Pergunta bom. que eu respondo. Você tem uma excelente oratória. Adriano, eu conversei com um médico hoje, no período da manhã, e ele falou assim, você vai entrevistar o Adriano Milster? Eu falei, eu conheço ele, todo mundo conhece, sabe que você também defende a bandeira. E ele falou uma coisa, a política do governo federal, a política que um deputado federal pode trazer é uma política, vamos dizer assim, na vertical. Você pode defender os interesses do governo federal. E teve duas situações aqui em São José que foram muito complicadas. Primeiro, a UPA era um projeto do governo federal e acabaram que fecharam uma UPA aqui em São José dos Pinhais. O hospital tinha uma receita anual do governo federal e acabaram municipalizando o hospital. Essas duas decisões hoje se comprovaram pelo estado atual da saúde que talvez não tenha sido a melhor. Na sua opinião, faltou, de repente, um representante nosso para também entender, poxa, vamos deixar de receber verbas do governo federal, vamos assumir uma situação, mas a médio e longo prazo é óbvio que ia explodir a saúde, né? E hoje a gente vive essa situação. E não tem como você ser candidato a deputado federal se a gente não entender o que você pensa sobre saúde, que acho que é o tema mais grave junto com o transporte aqui em São José. Uhum. Essa análise dá para nós fazermos com dois olhares distintos. O primeiro, uma análise com olhar local, ok? Como a saúde pública dentro do município. A saúde pública dentro do município, isso na minha visão, respeitando qualquer outra, ela também tem necessariamente que passar pela atenção primária, que são as unidades básicas de saúde. Eu acho que o grande foco de olhar para você estruturar a saúde pública local, você tem que ter um foco, o foco principal tem que ser os postos de saúde. Né? Porque não adianta você ir no posto de saúde e no posto de saúde não ter o remédio, não ter o médico, não ter o serviço que você foi buscar. Então, você resolve 70% dos problemas de saúde pública local se o posto de saúde oposto às unidades básicas de saúde que são, né, ao longo nos bairros, né, local quer dizer São José dos Pinhais, né, no município, com essas unidades básicas de saúde locais. Então, essa estruturação, dando o ambiente de trabalho, dando as condições de trabalho, tendo os serviços sendo ofertados para a população, a gente desafoga as questões da UPA, das unidades de urgência e emergência. Isso é uma questão. A questão que você me perguntou em relação à UPA, que é recurso federal, que vem para a cidade com recurso federal para fazer a UPA. Eu sou favorável a numa política pública de saúde, onde as dificuldades são imensas, todos os equipamentos públicos que nós pudermos ter funcionando para atender a população, vai somar. Vai somar. Se a dificuldade era com relação a recursos, aí você fez uma pergunta para mim, se faltou representante para que a gente pudesse ter mantido a unidade aberta, faltou. Faltou representante e faltou gestão local. Faltou gestão do executivo também, local, municipal, e faltou representante para poder gerar este aporte necessário para a manutenção da UPA no município de São José dos Pinhais. É a minha opinião. É isso aí, gente. E para que você também veja a participação, que o Adriano Milster é um cara sempre ligado na questão de saúde, eu vou colocar um momento aí dele na saúde aí que a gente pôde gravar com ele na inauguração de uma UBS. Enquanto isso, ele toma aquela água ali. Tá bom, vou beber aqui.
Tentar aproximar a política pública de Brasília do nosso município, né? Em algumas questões, uma coisa que eu fiz aí, que eu acho que a gente perde muito, é a agência da Receita Federal, né? Que saiu, foi fechada aqui no município de São José dos Pinhais. Pô, é triste. Uma cidade do nosso porte, do nosso tamanho, com a nossa população, não ter a agência que funcionava, deixar de funcionar. Então essa é uma das pautas que eu quero levar para que eles possam olhar com outros olhos aqui para nossa cidade e rever essa atitude. Vamos decolar, o destino é a vitória do Paraná, defendendo a família com humildade e esperança. É isso aí, gente. A gente está aqui com o Adriano Milster, ele é candidato a deputado federal. Você viu aí uma entrevista que ele deu para o República Play, uma das inúmeras entrevistas aí, mas a gente acabei colocando ali porque a gente estava falando de saúde, lembrando que você participou da inauguração dessa importante UBS. Adriano, você trouxe um tema que trouxe muita atenção aos pais do Brasil todo, que foi o tema da pedofilia. Foi um tema pesadíssimo, difícil, que tem que ter bastante coragem, delicadeza e também capacidade para poder falar, porque é uma situação que nos choca, né? Não existe nada mais horrível do que quando a gente sabe que uma criança se envolveu ou está correndo risco de uma situação como essa. Nesse teu aprendizado e nessa sua bandeira, nessa sua campanha sobre esse assunto, o que você acha que nós, como pessoas, como cidadão, e se eleito, você pretende fazer? Queria que você citasse, que acho que esse é o tema que mais chamou a atenção na sua campanha. Eu digo sempre que tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, que eu posso discutir sobre política pública, né? A experiência, a vida. Deus me deu a oportunidade de poder passar pela administração pública ao longo desses 24 anos, em sete secretarias distintas, e pude entender um pouquinho mais sobre política pública. Então, quer discutir sobre política pública de segurança, saúde, educação, um pouco eu consigo, um pouco de conhecimento e entendimento eu tenho. Mas a minha principal bandeira, Neto, se Deus me permitir chegar ao Congresso Nacional, a minha principal bandeira é a defesa das nossas crianças. E por quê? Porque pouco se fala com relação ao abuso infantil. No nosso estado, no país, pouco se fala. Aqui no estado do Paraná, o Paraná é o terceiro estado com o maior número de abuso infantil do país. Nós somos um estado relativamente educado, com uma cultura, e nós somos o terceiro. Aqui no estado do Paraná, 6 crianças por dia são abusadas. 6 por dia. Só 8% dos abusos são constatados e entram na estatística. Então, essas 6 crianças representa apenas 8%. Porque 92% não são constatados ou não são denunciados. Porque é constatado numa unidade de saúde, num hospital, ou é uma denúncia junto à Polícia Civil, a Vara da Infância e da Adolescência, a Delegacia da Infância e da Adolescência, e entra para a estatística. Então, os números são alarmantes. Eu acredito que a família é o núcleo da nossa sociedade. Eu acredito que a família é o núcleo da nossa sociedade. Eu acredito que a sociedade é um reflexo da família. E dentro da família, o coração deste núcleo é a criança. Então, quanto mais nós tivermos uma família ou uma família estruturada, mais nós teremos uma sociedade, menos diferença social, menos problemas sociais nós teremos na nossa sociedade. Nós teremos uma sociedade mais organizada. E o coração desta família, deste núcleo, é a criança. A criança é abusada e muitas vezes muitas vezes não, na grande maioria das vezes, ela leva esse trauma para o resto da vida. E isso gera um problema social. Por quê? O abusado de hoje pode se tornar o abusador de amanhã. O abusado de hoje pode se tornar o criminoso de amanhã. O abusado de hoje pode estar envolvido no mundo das drogas, um vício amanhã. É um trauma, além dos problemas psicológicos. Então, é um trauma enorme que fica para o resto da sua vida. E a gente não fala sobre esse tema. Sabe por quê? Porque o abusador, o pedófilo,
ele não tem características. Não é que nem um assaltante que vai entrar, passa 1, 2 vezes na frente da tua casa, você já fica esperto e tal. Não, o abusador não tem característica. Primeiro, que ele também é bem próximo do círculo pessoal, né, do teu círculo de relacionamento pessoal. Ele não é um estranho, ele é próximo. Então, por ser próximo, muitas vezes, a mãe, o pai, o responsável, não denuncia porque tem medo de escandalizar a sociedade onde ele vive, porque vai falar da família, do sobrenome, escandalizar a igreja onde ele está, porque onde já se viu ter pedofilia dentro da igreja, ter abuso infantil dentro da igreja, escandalizar, ou não só escandalizar, a mãe, às vezes, está num segundo casamento, sabe que está acontecendo isso com a filha do filho, o filho do primeiro casamento, e não denuncia porque ela é dependente do marido. Ela prefere não passar, acha que vai passar fome, não vai ter o que comer, se ela denunciar e o marido sair de casa. Então, isso é muito triste. E, além de ser muito triste, pouco se faz, efetivamente. Então, nós, enquanto MCCP, Movimento Cristão de Conscientização Política, fazemos um trabalho há 2 anos aqui no estado do Paraná, de conscientização. Distribuição de uma cartilha, onde o pai, o responsável, lê com a criança, é bem lúdica essa cartilha, e a cartilha ensina onde essa criança não pode ser tocada. E se ela for tocada, o que ela deve fazer. Né? E também incentiva os pais e os responsáveis a prestar atenção nas crianças, nas nossas crianças. E a denunciar. Porque quando a gente não denuncia, você, na sociedade de modo geral, quando você tem a dúvida de que pode estar acontecendo um abuso infantil, denuncie. Porque se não estiver acontecendo o abuso infantil, não teve problema nenhum. Mas e se estiver acontecendo um abuso infantil e você não denunciou? Você sabe que a responsabilidade é nossa com relação a como vai ser essa criança dali para frente. Então a gente está fazendo esse trabalho de conscientização. Só isso não basta. Enquanto deputado federal, se Deus me permitir chegar lá, e eu só conseguir reduzir o número de abuso infantil no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, eu vou levantar as mãos para o céu, agradecer a Deus e dizer, valeu a pena todo o esforço que nós estamos fazendo para estarmos no Congresso Nacional. Se eu só conseguir isso e mais nada, eu vou levantar minhas mãos para o céu. E é engraçado, né, que as leis, e aí, enquanto deputado, eu consigo atuar aí, elas precisam ser rígidas com relação a esse tipo de crime. Rígidas de verdade. Né? Crimes contra vulnerável, por exemplo. Na minha concepção, não cabe um criminoso desta categoria responder em liberdade. Para mim, ele tinha que responder preso. Responder preso e não em liberdade. Outra situação, a pena. Quando você vai cumprir a pena, ele é condenado e vai cumprir a pena, o abrandamento da pena, por ser réu primário, por isso, por aquele outro, também, na minha concepção, não deveria existir para esse tipo de crime. Ele deveria ser a aplicação da pena rígida, sem ter benefícios em função de qualquer coisa para um criminoso que foi condenado. Eu penso que isso é possível ser feito, é um trabalho também que precisa de muita articulação dentro do Congresso Nacional, mas é possível ser feito pelo bem das nossas crianças, pelo bem da nossa sociedade, porque quando a gente fala de política pública, eu faço a seguinte comparação. A política pública é um remédio para quando você fica doente, aí você tem Quando você fica doente, você tem a causa, né, da doença, e aí você tem o reflexo da doença, né, que é a febre. Então você vai lá, toma um antitérmico, baixa a febre, mas a causa, o sintoma, né, o sintoma. Então você tem um sintoma. A política pública é o sintoma, né, para você diminuir o sintoma. Agora, e a causa? A causa desses problemas sociais que nós temos, quais são? Então, aí é onde está que, para mim, a causa é a relação à família e à criança. Então, a gente precisa ter políticas públicas para ter famílias estruturadas e cuidar das nossas crianças. E nós vamos estar atacando a causa do nosso problema, e não apenas tentando diminuir sintoma.
não é com o maior número de efetivo policial na rua que a gente vai acabar com a falta de segurança. É dando educação, é tendo uma família consolidada, estruturada. E quando a gente fala família tradicional, a pessoa pensa assim, é só a família de primeiro casamento, não pode... Não, família tradicional, quando a gente fala, não é isso. Família tradicional é ter o pai, ter a mãe, ter os irmãos, né? Desta forma, o pai é pai, a mãe é dessa maneira. Então, eu acho que a causa de todos os problemas sociais está na falta de estruturação familiar e na falta de cuidar das nossas crianças. Legal, Adriano. 50 minutos com você, voa rápido. Eu quero, primeiramente, agradecer demais pela oportunidade. Eu acredito muito que você tem uma candidatura que eu gostei demais. Você não precisa de lideranças, vereadores falando por você. Você fala, leva suas ideias. Eu vi o teu esforço andando. Você também tem todo esse compromisso com a causa animal. Você tem todas essas estruturas e essa experiência. Eu te desejo realmente que você tenha muito sucesso na eleição, que seja uma eleição vitoriosa para você, que você consiga levar o nome da nossa cidade lá para o topo, Brasília. A gente sabe que lá o sistema é bruto, mas a gente sabe que também você é um cara preparado. Eu queria deixar agora, nesse final, para todo o nosso público que está assistindo, eu queria que você deixasse a tua mensagem, número, enfim, a mensagem final para as pessoas que também, muitas das vezes, a gente tem muitos indecisos, muitas pessoas que não conheciam o Adriano, outras pessoas que conheciam, mas talvez não soubessem de toda essa tua experiência. E isso é uma situação que eu acredito que você fala tão bem sobre muitos assuntos, porque, é claro, você já teve em várias secretarias, então essa experiência como servidor público faz muita diferença. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem final para o nosso público. Ok, primeiro agradecer pela oportunidade a você, né, a tua República Play, a todo o público que lhe acompanha, os formadores de opinião que acompanham você no seu programa. Dizer que eu sou uma pessoa comum, né, que sou nascido em São José dos Pinhais, tenho 49 anos, casado, 4 filhos, 2 netos, que hoje estou candidato por não concordar com tudo aquilo que vem acontecendo no nosso país. Eu acredito que você também não concorda. Apenas eu resolvi fazer alguma coisa, né? Apenas deixei de criticar, apenas apontando os erros que eu acredito que está errado, e resolvi tirar a minha bunda da cadeira e buscar transformar. Eu digo sempre que sou interno inconformado, porque eu não consigo ficar vendo algo e não tentar fazer. Às vezes eu erro, eu peco pelo excesso, né? Vou muito a fundo, vou mais além, mas força de vontade e coragem nunca me faltou. Muitas vezes falando que, né, nós não chegaríamos, não seríamos candidato, só porque eu sou uma pessoa comum, porque eu não tenho dinheiro, não sou do poder econômico, não sou de família tradicional da política, o que acontece no Brasil como um todo. E por que pessoas comuns, como eu e como você, não podem tomar as decisões das nossas vidas? Só as pessoas que nasceram num condomínio de luxo, que foram criadas em uma cobertura no Batel, que esses que são já habituados a tratar a política como espólio, né? São castas políticas, que nem conhece, fala, eu sou representante do Noroeste, mas o cara nem viveu no Noroeste. O cara nem viveu no Noroeste, né? Então, aí o cara passa de pai para filho lá, meu irmão, e aí ele de lá toma as decisões por nós aqui, nunca amassou barro, não sabe o que é ter que empreender, não sabe o que é correr atrás, não sabe o que é enfrentar problemas. A gente enfrenta problemas, eu não tenho recurso, a campanha é feita na batalha, a campanha é feita com comprometimento, com dificuldade, mas é uma campanha motivada e que busca fazer pela nossa cidade e pelo nosso estado. Eu sou Adriano Milstein, tenho 49 anos, sou candidato a deputado federal com o número 1110. O número é fácil de gravar. Se você concorda comigo com relação a tudo isso que eu falei aqui hoje, eu quero convidar você a fazer parte do nosso projeto. Vamos mostrar que é possível fazer política com as pessoas, olhando nos olhos, e não apenas com dinheiro ou com sobrenome. Então, que convida a fazer parte comigo no dia 2 de outubro, deputado federal Adriano Milstein, 1110. Toma café mais tarde, no domingo, no dia 2 da eleição, Neto? Vai tomar um café aí, acorde mais tarde, porque é domingão, toma um café umas 11h10, mais ou menos, toma um café mais ou menos nesse horário, aí depois você vai
para o colégio eleitoral, quando chegar à frente da cabine de votação, vota para deputado federal, é o primeiro voto, 11h10. Toma café às 11h10 da manhã, vota no deputado federal, o primeiro voto, 11h10, Adriano Milster. Legal. E lembrando que se não tivesse a participação de um pet da Fran no final, não seria uma entrevista do Adriano Milster. Ela ia ficar brava. Tem que ter a participação do pet dela. Ela Adriano, é a minha principal crítica. Eu quero te desejar muito sucesso, agradecer demais a entrevista. Você que está nos acompanhando, a gente vai mostrar mais um clipe do Adriano Milster se apresentando e depois a gente vem para fazer ao vivo e os comentários e também a gente vai ler o que vocês escreveram, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Adriano, sucesso demais, meu irmão. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Fica com Deus. Amém. Obrigado. Eu falei, mãe, eu gosto da política e quero fazer parte dela. Ela me perguntar, mas por que você quer fazer parte? A troco do quê? Por quê? Eu falei, ela me cobra até hoje isso. Eu disse para ela, é porque eu quero ajudar as pessoas. Você sabe o que é o marco zero de uma cidade? Este é o marco zero da cidade aqui de São José dos Pinhais. A partir daqui se tem a origem de todos os pontos geográficos da nossa cidade. Estou mostrando isso para vocês porque a minha origem também aconteceu a apenas 1 quadra de distância daqui, onde o meu avô tinha um bar, uma pensão e um restaurante. Ali eu nasci, cresci e fiz muitos amigos na nossa cidade. Eu cursei economia, depois me formei em zootecnia e vim fazer um estágio de formação na Secretaria de Agricultura. Quando fiz esse estágio, fui contratado como técnico e comecei a desempenhar o serviço público a partir daí. Fui técnico, coordenador, chefe de divisão, diretor, secretário de Agricultura. E a partir daí já fui secretário de 7 pastas, né? Agricultura, como disse, abastecimento, Secretaria de Transporte e Trânsito, Secretaria de Segurança, Secretaria de Governo, Secretaria de Comunicação, chefe de gabinete do prefeito e hoje, nesse ano, secretário de Habitação e Defesa Civil. Foi uma oportunidade que Deus me deu e me preparou para um momento como esse, né, de poder pensar em contribuir mais com a cidade de São José dos Pinhais e poder contribuir com o estado do Paraná. E sou um eterno inconformado. Eu não consigo ver algo que está errado, que eu entenda que está errado, que não está sendo feito, que precisa ser feito e ficar quieto. Eu sou cristão, né? Acredito em Deus, tenho a fé cristã, confesso isso, defendo o valor das famílias. Acredito que na política nós precisamos cada vez mais levar esses princípios para dentro da política. E eu sou muito grato por isso. Sei que é uma tarefa difícil, mas eu sou grato por poder ter sido escolhido e quero dizer que sou um servo. E que Deus possa me transformar, me moldar como um vaso para que Ele me utilize como um instrumento. Precisamos crescer, precisamos desenvolver, nós precisamos ser audaciosos de verdade, né? E precisamos acreditar no potencial que a gente tem para isso. Mas nós precisamos saber onde nós queremos chegar. E assim eu vejo a cidade de São José dos Pinhais, assim eu vejo o estado do Paraná, que nós podemos muito mais, nós precisamos ser realmente audaciosos, ter esperança e saber do nosso potencial. Se nós não nos valorizarmos, ninguém vai valorizar a gente se nós não dermos o primeiro passo. Então, se você quer ser reconhecido, se valorize. Tá? Então é o que eu penso em São José.